de expressão com outros direitos e discordou do ministro Aires Brito quanto à liberdade de expressão ter prioridade sobre outros direitos. A ministra Ellen Grace disse que priorizar a liberdade de expressão e submeter outros direitos como honra e vida privada a estado de momentânea paralisia representaria a própria nulificação desses direitos. O Marco Civil submete esses direitos à momentânea paralisia? Essa é a pergunta para os dois. Por favor, sua pergunta. Boa noite. Meu nome é Márcio Luiz Marques, eu sou advogado, sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico e da Comissão de Direito Eletrônico e Crime de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Em relação ao sistema de notificação, a pergunta é bem simples. Em relação ao sistema de notificação e contra-notificação previsto no Marco Civil, senhores, a pergunta é dirigida ao deputado Molon e ao doutor Renato Lemos. Os senhores não acham que isso prejudicaria a efetividade prática do processo? Porque, a partir do momento que o usuário, a qual é imputada a conduta lesiva, ele vai ter tempo de sobra para pegar e adulterar as provas e dar fim às provas, o que vai inviabilizar a forense digital nas máquinas dele. Eu já completamos 5, já, né? Bom, já completamos 5, então... Tá, pode. Só um esclarecimento. O senhor, no início da sua pergunta, perguntou se o tempo necessário para a expedição da ordem judicial não seria um tempo... Não? A questão é a seguinte. Eu peço desculpa pela voz, que eu estou bastante afônico. Então, eu peço desculpa, eu momentaneamente me distraí, não ouvi a sua pergunta por inteiro. O sistema de contra-notificação, ele vai dar um alerta para o usuário que está cometendo o ilícito, que fraudará o processo, fraudará a persecução penal, a persecução civil. Não, mas a partir do momento que você não tem as máquinas, você não tem a perícia no HD dele, você não tem a perícia física dele, você vai identificar quem foi o usuário. O IP ele não identifica quem é a pessoa. O IP ele identifica, no muito, quem é a máquina. Se ele usar um proxy, se ele usar algum outro tipo de expediente, nem isso você consegue utilizar. Então, esse sistema de contra-notificação, ele é prejudicial à efetividade prática do processo. Ele vai prejudicar profundamente a perícia digital nesse caso. O que os senhores acham disso? Só te informar, antes até de passar a pergunta, é que esse texto não está mais no projeto. Ele é de 2010. Ele foi substituído por essa formulação atual. De qualquer maneira, vale, porque pode retornar ao debate. É importante o posicionamento. Bom, eu vou passar, então, as respostas da mesa, antes que o deputado Molon e eu possamos até dar uma opinião, se ele desejar. Eu também, antes da gente passar à mesa seguinte. Então, vamos começar na mesma ordem. Você quer falar, Carlos? Não, está aberta a mesa, caso queiram comentar alguma questão. Tá bom. Então, Ivana, por favor. Dá o microfone, por favor. Aqui, ó. Muito rapidamente, comentar a observação a propósito da questão da cultura da vigilância, né? Porque eu acho que nós estamos aqui numa disputa realmente... enfim, buscando o equilíbrio entre visões de mundo, eu acho, bastante distintas, né, com pessoas de várias áreas, as mais diferentes, especialistas, mas o que parece que, realmente, a partir do momento que você parte do pressuposto, né, que nós todos somos, né, criminosos em potenciais, né, fraudadores em potenciais, adulteradores em potencial, se instala uma cultura da vigilância, se instala essa cultura da criminalização, que torna justamente difícil, hostil, um ambiente tão rico, né, e potencializado como a própria internet. Então, eu acho que o Marco Civil, de certa forma, ele está muito bem equilibrado, objetivo e claro, porque os pressupostos são outros, não? Quer dizer, o pressuposto é de que todos somos inocentes, até prova em contrário. E aí isso vale para o provedor, isso vale para a infraestrutura, isso vale para isso. Me parece que isso é um princípio básico de visão de mundo, né? É claro que eu acho que nós vamos ter várias outras questões a posteriori, mas, enfim, eu acho que o Marco Civil para a internet, eu acho que ele não pode partir, eu acho que esse é um pressuposto muito poderoso, e eu acho que daí falamos na palavra Constituição, né? Eu acho que realmente o horizonte dele é um horizonte de uma cultura democrática, não criminalizante, né? E que, enfim, que talvez não compactue com
uma cultura da vigilância e da criminalização. Então, me parece que isso é muito claro no texto. Eu gostaria, antes de só passar, dizer o seguinte, ou responde as perguntas, ou até já finaliza, quem queira já dá o seu minuto de finalização. Você finalizou, então, Ivana? Então, Carlos. Eu gostaria de aproveitar, eu lembrei de uma coisinha rápida que eu queria falar, a respeito da intervenção da Ivana. Eu considero que há, no senso comum, de uma certa forma, uma sensação de oposição entre proteção de, vou voltar ao meu tema, propriedade intelectual, e compartilhamento. Na minha opinião pessoal, isso é ficção, isso não existe na prática. É perfeitamente possível, politicamente, tecnologicamente, você proteger conteúdo que quer ser protegido pelo seu proprietário e possibilitar o livre compartilhamento daqueles conteúdos cujos proprietários ou que querem compartilhar ou que foram produzidos por governos, enfim, por instituições que querem, a priori, deixar aquele conteúdo disponível para toda a sociedade. Inclusive, o próprio conceito do Creative Commons, para ser exercido, e é um conceito que eu considero super interessante e válido, que infelizmente vinha muito bem aqui no nosso Ministério da Cultura e sofreu um retrocesso dramático por conta da última... por conta enfim, de ações tomadas na virada do governo Lula para o governo Dilma, depende do conceito de propriedade intelectual para ser exercido, porque só pode determinar usos específicos para determinados conteúdos quem é proprietário daquele conteúdo. Então, a minha finalização é nesse sentido. Não vamos pensar a questão da propriedade intelectual como sendo o respeito à propriedade intelectual, como sendo um obstáculo ao compartilhamento e à livre circulação de ideias. Obrigada, Carlos Mills. Passo, então, ao doutor João Carlos Miller para suas respostas. Dá aqui o microfone, por favor. Muito obrigado, deputada. Já tem aí, desculpe. Muito obrigado, deputada. Aproxima bem, doutor João Carlos. A respeito da observação feita pelo senhor Quimbanda, é claro que ele tem todo o direito de discordar do que eu falei. Eu discordo do que ele falou e vamos ficar no campo do achismo. Não há uma estatística sobre o que é veiculado na internet, o que é protegido, o que não é protegido. Eu transmiti a minha impressão. Eu vejo demais material protegido e informação. A informação é livre. Portanto, isso aqui não é obstáculo ou não infirma qualquer coisa que eu tenha dito. O que não é protegido, não é protegido, e tudo bem, vamos a ele. O senhor quer responder sobre essa aqui? Ah, não, essa não foi para ele, foi para o Ronaldo e o Tiago Tavares. Já finalizou, doutor João Carlos? Tá. Muito, vamos lá, Tiago Tavares, você tem essa pergunta do Marcelo Thompson e as outras todas a que você queira se referir. Bem, eu queria, antes de enfrentar a questão do professor Marcelo Thompson, eu queria enfrentar a questão que o Mário Brandão nos trouxe em relação à preocupação dele sobre a guarda de logs por lan houses e por redes Wi-Fi. Essa é uma questão, Mário, que o Marco Civil também avança extraordinariamente. Por quê? Porque o texto do Marco Civil, ele prevê a guarda de logs apenas e tão somente pelos chamados administradores de sistemas autônomos. Ou seja, acho que são 1.200, não é, Cé? Não, no Brasil. AS acho que são 1.200, ou seja, são aqueles que são administradores de sistemas autônomos, que no mundo inteiro são 40 mil, mas no Brasil são 1.200 aproximadamente. Então, somente esses serão obrigados a guardar logs. Tá? Então, isso não inclui a lan house, isso não inclui o cibercafé, não inclui o Wi-Fi na praia de Copacabana. Todos esses atores não inclui o seu roteador em casa. Então, não inclui ninguém que não seja AS, não terá essa obrigação. Então, esse é um avanço também considerável do Marco Civil em relação a esse texto. E com relação
questão, enfim, extraordinária que o Marcelo Thompson nos traz, eu responderia essa questão retomando um princípio, um dos principais princípios democráticos, que é o quê? É você tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, eu acho que o que o Marco Civil não pode incorrer no erro é de tratar, por exemplo, com todo o respeito, Dr. João Carlos, tratar a gravadora da mesma forma que trata o adolescente vítima de ciberbullying. Ou tratar o sujeito que, porque ele tem uma preferência, tem uma determinada orientação sexual, ele está sendo discriminado, está sendo ameaçado, e ele não consegue remover aquele conteúdo sem pagar R$ 5.000 para um advogado, que é o preço médio que se cobra em São Paulo, para remover um conteúdo ilícito numa rede social. Então, eu acho que o que não se pode haver, o desafio nosso é encontrar esse balizamento. Eu não tenho claro para mim ainda uma proposta de redação que respeite esse princípio democrático, que é tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Ou seja, como chegar, e esse que eu acho que é o nosso grande desafio, deputado Molon, de Vossa Excelência enquanto relator, é encontrar um equilíbrio, um texto equilibrado que permita ou que leve o provedor a remover de boa fé, não é, conteúdos que coloquem em risco a segurança da rede e dos seus usuários, ou conteúdos que violem direitos humanos fundamentais, tá, sem abrir uma brecha para que esse mecanismo de remoção, feito sempre de boa fé, possa justificar a remoção de conteúdos que supostamente violam direitos autorais. E aí eu me permito citar um exemplo que aconteceu na minha instituição. Em 2009, nós fizemos um concurso com crianças. Um concurso para as crianças produzirem vídeos educativos usando celular, usando webcam, etc. Dos concursos, dos vídeos que foram submetidos, alguns deles foram removidos porque supostamente infringiam direitos autorais. E aí a gente foi lá ver o que era. Era um trecho de 13 segundos de uma música, não é, que a criança resolveu colocar lá no vídeo como sendo, para ilustrar lá a trilha sonora, né, do vídeo que ela queria, da ideia que ela queria expressar. Então, eu não tenho dúvida de que existe abuso em remoção de conteúdo, sem ordem judicial. O Marcelo Leonardi, recentemente, num programa da Globo News, do Entre Aspas, revelou que só o Google removeu 3 milhões de vídeos do YouTube, e dentre esses 3 milhões estavam os vídeos lá das crianças que participaram do concurso que nós promovemos. E, recentemente, também o Google divulgou as estatísticas, né, de remoção de conteúdo por infração de direito autoral no search, no buscador. Mais de 7 milhões de itens. Então, no universo de mais de 10 milhões de itens, eu lhe garanto que pelo menos 3 itens houve abuso nessa remoção, que foram os vídeos feitos pelas crianças que participaram do concurso e que resolveram colocar lá uma trilha sonora para ilustrar aquele vídeo de 13 segundos e que isso foi considerado remoção e essas crianças não puderam expressar aquilo que elas pensavam do que é navegar com segurança na internet. Então, eu acho que, em casos como esse, o juiz deve intervir, deve analisar, deve avaliar se o conteúdo é ou não licenciado por Creative Commons. Me parece que são mais de 1 bilhão de itens licenciados em Creative Commons. E eu acho que só o juiz poderia determinar se aquele titular de direito autoral tem ou não o direito legítimo de remover um conteúdo da rede ou não. E, por outro lado, preservar os direitos e garantias fundamentais. É um desafio enorme que eu não tenho uma resposta pronta em termos de minutas de texto. Obrigado. Apenas dar aqui um tempinho para o doutor João Carlos, que se sentiu citado e quer esclarecer. Eu pedi licença para dar uma explicação rápida, uma vez que fui citado nominalmente. Eu não defendo que a indústria fonográfica, ou quem quer que seja, deva ter tratamento preferencial. Absolutamente. Tratamento igual para todos, como convém de acordo com a lei maior do Brasil. O que eu não estou entendendo na posição do colega é que ele reclamou de que é complicado fazer a remoção, que não remove conteúdo ofensivo, e reclamou do preço que os advogados cobram, esquecidos que existe justiça gratuita, e, ao mesmo tempo, quer que tudo seja feito com ordem judicial. Não compreendi.
Claro que num sistema de notificação extrajudicial pode haver abusos que serão corrigidos ou não pelo Poder Judiciário. O sistema previsto no artigo 20 antigo era muito bom, porque permitia a contranotificação e levava a disputa aos tribunais. Como está, é muito complicado. A Justiça vai agradecer se for mantido o sistema anterior, porque não há sistema judiciário que aguente dezenas ou talvez centenas de milhares de ações desnecessárias. Obrigado. Agradeço, doutor João Carlos. Vamos agora ao Ronaldo. Ronaldo Lemos. Eu queria só responder primeiro a pergunta do Marcelo Thompson. E primeiro mandando um abraço para o Marcelo Thompson, que está lá em Hong Kong, a essa hora provavelmente se preparando o seu café da manhã e nos assistindo aqui de longe para dar aula. E o que eu acho que é interessante, ele fala dessa questão da ponderação de princípios constitucionais, e eu acho que é exatamente esse o exercício que o Marco Civil fez. Ele é uma lei que ponderou entre diversos princípios. Eu acho que está aqui o princípio da privacidade,